Bom dia! Segundo episódio do nosso La Primecast. E hoje nós temos aqui um convidado hiper, super especial. Um corretor de imóveis que tem uma trajetória fantástica aqui na cidade de Sorocaba. A gente vai falar sobre a entrada dele no mercado imobiliário, estratégias, planejamento. E ele aqui com a gente, Arquimedes Sabione. Seja muito bem-vindo, Arquimedes. Obrigado, Lombardi. Obrigado primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui com você gravando esse podcast. E vamos aí, tenho certeza que vai ser uma hora e pouca de bastante proveito. É isso aí. Queria começar falando sobre a sua pessoa. Quem é Arquimedes Sabione? Vamos lá. Arquimedes Sabione é um sorocabano, nascido e criado na cidade. Pai, esposo, cristão, apaixonado por vendas, né? Entrei no mercado imobiliário há 10 anos, esse aqui é o meu 10º ano no mercado imobiliário. E estamos aí, na luta diária. Olha só que interessante, né, Arquimedes? Sorocabano. Eu acho que esse é um dos pontos principais para quem está no mercado imobiliário de Sorocaba, conhecer bem a cidade, né? Então, como sorocabano, você conhece, acho que cada canto dessa cidade. E isso ajuda muito dentro do seu trabalho, não é verdade? Ajuda bastante, principalmente para você dar o direcionamento para os clientes que estão vindo para Sorocaba, né? Que querem informação mais concreta sobre determinada localização, sobre estruturas, né? Infraestruturas de cada localização. Então a gente consegue dar uma direção melhor. Eu acho que esse é um dos pontos, Arquimedes, que influencia bastante a profissão do corretor, que é conhecer o ambiente onde está o imóvel, o seu nicho. E aí vamos falar um pouquinho como que você entrou no mercado imobiliário, qual foi as premissas básicas, quais foram as dificuldades, porque o mercado imobiliário é um desafio a cada dia. Eu falo que eu entrei por acaso, tá? Eu entrei por acaso, mas acabei me encontrando. Eu sempre trabalhei com vendas. E o meu último trabalho, antes de entrar no mercado imobiliário, eu era gerente de uma loja de calçado. Foi muito conhecida em Sorocaba, a rede Taquari Calçados. Tinha 7 lojas aqui. E quando foi migrando do fundador para os filhos não quiseram tocar o negócio do pai e fechou todas as lojas, né? E eu tinha 2 anos, acho, mais ou menos, de experiência como gerente. Fiquei desempregado e eu ia aguardar uma recolocação no próprio varejo, né? Acho que 15 dias depois disso, tinha um conhecido meu, ele era corretor. Ele falou, viu, enquanto você não começa a trabalhar, vem aqui na imobiliária, tá precisando de corretor aqui, vem conversar com o proprietário. Aí eu fui lá, conheci o Kaique, na época proprietário da imobiliária Top House, hoje é uma construtora. E conversei, deu certo ali, ele falou, viu, começa amanhã. Eu comecei de corretor e foi bem legal porque eu fiquei 30 dias de corretor. Quando virou o mês, na primeira reunião ele me apresentou como gerente. Nossa! Então falei, cara, você é doido, cara, não tô aprendendo ainda, né? Tudo. Ele falou, não, você já tem parte de gestão, é o que eu preciso. E eu gerenciei para ele 3 anos e meio. Aí eu saí dele, desvinculei e montei a minha imobiliária. Deve ter sido uma grande escola para você esse período, né? Bastante. Bastante. E me diz uma coisa, como desafio de trabalho, qual é a tua maior dificuldade? Foi no início da tua carreira? Porque assim, às vezes as pessoas entram no mercado imobiliário achando que é algo simples. Vou fazer o curso de corretor, tiro o Cresce, ingressa no mercado imobiliário, mas não tem assim uma direção, um planejamento, uma estratégia. Qual foi a tua principal estratégia quando você decidiu seguir carreira solo? Quando eu iniciei, né, no mercado imobiliário, foi um pouco mais fácil a minha entrada no mercado, porque eu comecei a trabalhar dentro de um plantão, né, era uma imobiliária, mas dentro de um plantão de uma consultora que trabalhava com lançamento. Então toda a parte de divulgação, a própria consultora fazia, né, e gerava automaticamente clientes para você atender, o leads, né? Então a gente tinha essa facilidade. Porém, quando eu comecei, isso foi 2016, 2017, estava tendo essa migração pro digital. Eu percebi que foi diminuindo a procura das pessoas, ir até o plantão de vendas e falar, quero conhecer, quero visitar, foi diminuindo. E na época eu comecei a trabalhar muito com o Facebook. Então tinha aqueles grupos, o LX, Barganha, Brechó, tudo grupo do Facebook. Todo dia eu tinha uma rotina minha. Eu chegava no plantão, 15 para as 9 da manhã, eu postava anúncios em 60 grupos. 60 grupos. Aí eu saía tomar um café na frente do plantão,
voltava meia hora depois e já tinha lá umas 30 pessoas. Olha só. Tem interesse, quero conhecer, quero fazer simulação. E daí eu passava o dia todo atendendo essas pessoas, né? Então ali deu esse boom. Quer dizer que você já fez a transição, você pegou essa transição do offline para o online. Eu peguei ela bem no começo. Eu dei, não sorte, né? Uma consequência do trabalho. Mas deu muito certo. Eu peguei essa jogada desses grupos. E uma coisa que eu fazia também, pode parecer loucura pro pessoal aí, mas de madrugada eu deixava o meu computador ligado, meu notebook ligado. Então eu acordava para ir no banheiro, tomar uma água, eu entrava de madrugada e postava em 60 grupos de madrugada. Eu imaginava assim, falei, pô, Minha Casa Minha Vida engloba uma grande fatia do mercado imobiliário. Quem quer comprar o primeiro imóvel, sair do aluguel, começar uma vida. E eu falava, pô, tem o pessoal que trabalha no terceiro turno, que tá trabalhando de madrugada, às vezes parou para tomar café, quem for fumar um cigarro, alguma coisa assim, e pega o celular, vai ver meu anúncio. E eu fiz isso aí, deu muito certo. Então eu postava 2, 3 horas da manhã, no outro dia eu acordava 6h30, 7 horas, tinha lá 20, 30 pessoas que clicou no anúncio de madrugada esperando meu contato. Então daí deu muito resultado. Exatamente isso que eu falo para vocês que estão aí do outro lado. Quando você quer ter uma carreira de sucesso, você tem que fazer algo diferente. Fazer igual todo mundo faz, né? Não gera resultado. Olha só, Sabione está falando aqui que ele trabalhava de madrugada. Gente, é incrível isso, porque isso gera resultado, gera valor, né? E essa tua entrada no mercado digital, eu vejo que hoje você é um cara muito presente no mercado digital, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é uma coisa que poucos corretores exploram, que é o network. O digital é muito importante, é uma ferramenta fantástica para a gente comunicar, mostrar o que a gente faz, e gerar lead, mas eu vejo você muito presente em eventos, em festas, em reuniões, e eu acho que essa é o teu grande diferencial, pelo menos é o que eu vejo através das suas redes sociais. E eu acredito muito no network. Como é que você busca esse mercado network? Eu falo sempre para os corretores que trabalham comigo lá, que as oportunidades elas estão na rua, né? Então, por exemplo, do lado do meu escritório, do lado mesmo, assim, de parede, tem um café. Só que ali, quem frequenta mais é o pessoal que está no prédio comercial. Na esquina tem um posto de gasolina e tem um café lá. Às vezes eu vou lá no posto de gasolina tomar café, porque ali tem uma concentração muito grande do pessoal do fórum, que eu estou na Alto da Boa Vista ali, tem advogado, tem pessoal de outros centros empresariais ali. E sempre que a gente vai tomar café, acontece alguma conversa que a gente se conecta ali. Ah, tô buscando isso, tô buscando aquilo, a gente vai indo. Então, eu dou muito valor pro network, né? Então, é estratégico. Eu estar em eventos é realmente estratégico. Eu vivi algo extraordinário agora, semana passada. Eu fui convidado por um cliente, a gente fez uma venda. Esse cliente ele é ligado a uma empresa de aviação, Via Air, e eles me convidaram a participar do evento de aviação no Aeroporto Catarina, que é um evento totalmente fechado, bem privado, e eu tive acesso lá e, assim, algo maravilhoso. Inclusive, lá, a gente acabou fazendo um negócio de uma locação que nem é meu ramo, eu trabalho só com venda. A gente fez uma locação de uma casa ali dentro do aeroporto. Olha só, bem pessoal, rápido. que interessante, né? Gerou negócio em um evento. Às vezes, eu falo, Arquimedes, que o nosso próprio vizinho de porta, eu moro dentro do condomínio, você deve também morar num condomínio, às vezes o nosso vizinho não sabe o que a gente faz. Esse tipo de network, saber que o nosso vizinho sabe que nós somos corretor, todo mundo compra e vende imóvel em alguma ocasião da sua vida, ou aluga, né? Olha só, você não trabalha no mercado de locação, porém você acabou juntando duas pontas ali dentro desse evento, onde gerou um negócio. Quer dizer, ganhou seu dinheiro e fez duas pessoas felizes, vamos falar assim, né? Uma rapidez tão grande. E me diz uma coisa, eu vejo que você hoje tem uma imobiliária estruturada. Conta um pouquinho como é que foi a tua entrada para ter uma imobiliária, porque assim, às vezes muita gente fala assim, eu vou montar uma imobiliária, mas não é algo tão simples assim. Não né? façam isso. Então conta um pouquinho disso aí. Vamos lá, eu gerenciei a Top House pro Kaique, né? 3 anos e meio.
E a construtora, que o Kaique prestava serviço, ela errou em um lançamento. Aqui na região da Zona Norte, tem uma rua bem conhecida, chama Serafim Baniete. Então foi lançado um empreendimento ali, e a construtora errou o tempo do lançamento. Ela lançou no meio de 3 lançamentos da MRV, e lá no passado, quem lembra, foi quando lançou faixa 1, a MRV era faixa 1, e a construtora que a gente prestava serviço não se enquadrava no faixa 1. Então a gente viu 3 empreendimentos da MRV derreter de vender e não teve uma venda nesse residencial. Então foi 6 meses ali que eu fiquei sem venda nenhuma. E assim, a reserva foi acabando, tudo, eu me desvinculei e abri a imobiliária. Só que eu abri a imobiliária no pior cenário. Eu tive 6 meses de desfalque financeiro. Eu abri a empresa com os últimos R$800, para não mentir ainda, né? Nem os últimos. A minha sogra me emprestou R$800 para abrir a empresa. Olha só, gente, presta atenção nessa história. Hein? Não, peguei R$800 com a minha sogra emprestado, abrimos a empresa e fui atrás de consultora. Fui atrás de consultora para poder ter produto para vender. E na época teve um lançamento em Sorocaba, chama Residencial Monte Castelo. E essa consultora deu o plantão para mim. Falou, pode colocar sua imobiliária aqui. Porém, na época eu morava em um apartamento em Votorantim, na entrada de Votorantim. Para mim vir todo dia de Votorantim até a Zona Norte de Sorocaba, eu não tinha gasolina para isso. Eu fiz uma semana, na segunda não dava mais. E para quem trabalha com Minha Casa Minha Vida lançamento, sabe que tem aquele negócio de bater demanda. Então você começa a vender um lançamento, demora 3, 4 meses para receber. E Deus abençoou muito as vendas. A gente vendeu muito. A primeira torre a gente vendeu em 3 meses uma torre inteira. Porém, o recurso foi acabando. O que eu fiz? Eu coloquei meu apartamento para alugar. Só que meu apartamento era 100% planejado. Eu coloquei ele para alugar e com o dinheiro da locação, eu aluguei uma casa na rua do plantão de vendas. Olha só. Do lado, para me ficar do lado do empreendimento. Para ir a pé, literalmente. Só que nessa casa não tinha nada. Nada. A gente não tinha geladeira, não tinha nada na casa. Aí eu comprei uma geladeira só para poder colocar alimentos. E colchão? Então, eu não tinha cama, aí que tá. Eu tinha um colchão de solteiro. Esse colchão de solteiro eu colocava ele no chão, minha esposa deitava. Eu cobria ela com o edredom. A outra metade do edredom eu deixava no chão e eu deitava em cima só para não ficar com a costa no piso frio. E ali foi, né? E a gente não tinha café da manhã, não tinha refeição nenhuma. A única refeição nossa durante 3 meses foi o almoço. A gente comprava uma marmitex e eu dividia com ela. Eu comia metade e ela comia metade dessa marmitex. E foi assim por 3, 4 meses. Gente, vou fazer uma pausa aqui, que até eu estou um pouco emocionado com relação a essa história, porque histórias de superação como essa, elas nos incentivam a nunca perder a nossa esperança. E esperança é do verbo esperançar, de quem corre atrás, né? Não de esperar. É daquele que corre atrás e nunca perde sua fé. Eu aqui estou assim, bem emocionado com relação a essa história, porque eu tenho uma história muito parecida da dele, e é isso que faz a diferença das pessoas que têm sucesso. É correr atrás, é ter esperança e nunca esmorecer porque tem uma dificuldade. Porque às vezes as dificuldades, elas vão aparecer a todos os momentos da nossa vida. E a gente tem que passar por elas, porque é um aprendizado. Então, eu até agradeço você estar compartilhando essa intimidade, porque isso é uma intimidade, né? Compartilhando essa intimidade, mas isso demonstra o teu caráter, a tua humanidade, né? Porque todos nós somos seres humanos e nós temos sentimentos e a gente acaba se envolvendo quando a gente está batalhando. E aí você falou da sua esposa. Eu vejo que sua esposa participa no teu negócio, muito, né? Muito. Quando eu abri a imobiliária, ela é minha sócia, né? A gente abriu para ser um negócio nosso e é nosso, né? E quando a gente tava nesse começo, nessa situação, ela ficou grávida do Samuel. E a gente sem nada dentro de casa, assim, né? Nessa correria constante. Aí eu lembro bastante, o Lombardi, uma vez eu saí do plantão, cheguei em casa e ela tava já com aquele barrigão, assim, e a gente tinha comprado algumas coisas para casa, né? Quando ela ficou gestante, a gente já tinha guarda-roupa, já tinha o nosso quarto montado, né? Na casa, então a gente tinha a cozinha e o nosso quarto. Não tinha sala, essas coisas, mas
tava começando. E daí ela ficou gestante, ela tava com o barrigão e faltava, acho que 2 meses pro Samuel nascer, não tinha nada no quarto dele, né? Aí eu vi ela tava chorando. Ó, vai nascer, não tem nada. Aí atingiu toda a demanda do pagamento, a gente recebeu o fruto de tudo o que a gente trabalhou. Aí mobiliamos a casinha inteira lá, Deus abençoou bastante. A gente ficou nessa casa aí, depois disso, 1 ano e pouco. Mas olha só, a sua estratégia foi assim incrível, porque você alugou seu imóvel longe, veio para um local próximo, onde você conseguiria otimizar seu tempo para poder realizar mais negócios, né? E você está falando da sociedade da sua esposa, né? Eu hoje também, eu tenho minha esposa como minha parceira de trabalho. A única diferença minha para você é que eu sou o funcionário dela. Mas não é diferente não, viu? Na verdade, quando a gente montou, a ideia seria minha esposa ficar na parte financeira, né? Fazendo a parte de ADM financeira e eu a parte comercial. E assim a gente foi levando. Porém, a gente teve o Samuel. Aí, hoje o Samuel tem 6 anos, né? Vai fazer 7. Aí, logo em seguida, ela ficou gestante da Samara. Quando a Samara nasceu, dela já foi tirando um pouco o esforço do trabalho, porque o Samuel era pequeno, daí a Samara recém-nascida. Aí que ela ficou um pouco mais em casa. Aí, logo depois teve o Isaac. Então, a gente tem uns 3. 3 filhos. Eu tenho 4, né? Eu tenho 4 filhos, tenho uma mais velha, antes do meu casamento, e com a minha esposa a gente tem os 3. E ela se dedicou 100% à família, né? Mas assim, me dando condição de exercer o trabalho. Porque se ela não tomasse essa atitude de ficar 100% focada ali na nossa família, na nossa casa, às vezes não daria essa liberdade para mim continuar trabalhando com liberdade, né? Sim. Então ela é responsável por tudo isso aí, faz parte dessa função. Agora ela tá retomando, né? Agora o Isaac, que é o caçula, tá com 2 anos e meio, ela tá começando a retomar, mas agora ela não vai fazer a parte da ADM, vai focar na parte de venda junto comigo. Bacana. É importante, eu acho que a construção que você tem aí do seu negócio em função com a sua esposa, é porque a esposa é o pilar nosso, né? Dentro da nossa família, né? Eu falo que hoje a Aline, ela contribui muito com o meu trabalho. Muito embora ela seja nova no ramo, mas a dedicação e o empenho que a gente vê em construir algo junto é mútuo, né? E queria partir para um outro assunto. Como que você conseguiu construir credibilidade com esses seus clientes? Porque hoje eu vejo, você tem mais de 80 mil seguidores, né? Hoje eu acredito que o tráfego pago não é algo tão relevante dentro do seu negócio, porque você construiu um público. Conta um pouquinho, até para as pessoas conhecerem, saberem um pouquinho de como é essa estratégia de construir essa credibilidade, porque o mercado imobiliário é um mercado competitivo. Sim. Eu vejo que aqui em Sorocaba, eu estou recente em Sorocaba, estou 1 ano em Sorocaba, é muito competitivo. Muito embora todo mundo se conhece, todo mundo tem quase os mesmos imóveis, só que tem um diferencial, que é a credibilidade do corretor. Como é que você construiu isso? Lombardo, eu acho que é com o tempo, né? Com o tempo e sendo sincero em todos os negócios, né? Então, só voltando, eu parei de trabalhar com Minha Casa Minha Vida e foi uma coisa que foi automática, foi migrando, aparecendo oportunidades de trabalhar com casas em condomínio, até que eu tomei a decisão de trabalhar só com casas em condomínio. Mas para construir toda essa credibilidade, eu acho que foi uma constância. A gente olha no Instagram, muitas pessoas chamam a atenção na parte dos seguidores. Realmente, 80 mil é um número muito expressivo. Mas eu falo para todo mundo que eu vou conversar sobre o digital, que tem algo no meu Instagram que chama mais atenção que o número de seguidor, que é a quantidade de post. Eu não vou falar para você exato, mas está acima de 2.200 mais ou menos. Se entrar lá, tem lá quantos posts tem publicado, né? Isso aí em 3 anos. Então, se a gente pegar tudo e dividir em 3 anos, a gente está falando de 4 a 5 postagens por dia. Então, tem constância. É uma constância. É uma constância. E a constância, ela vai te dar um bom posicionamento, ela vai ajudar você a alcançar mais pessoas e você vai estar evoluindo. E a clareza, sinceridade nas negociações,
E eu acho mais fácil, o nosso ramo dentro de condomínio, imóvel pronto, você fazer um nome forte do que no Minha Casa Minha Vida. Porque o que acontece? Minha Casa Minha Vida, às vezes você fez um atendimento com excelência, mas a consultora atrasou a entrega da obra. O cliente, ele não entende que ali é duas coisas distintas. Que o corretor fez a parte dele e tem a parte da consultora por trás. Então, às vezes, você está criando a sua imagem, mas a construtora, por um erro, alguma coisa, uma entrega mal feita, que às vezes acontece, ela acaba bloqueando a sua imagem de evoluir. Agora, na forma que a gente trabalha, a gente já consegue fazer o atendimento, fazer a venda, fazer a entrega e ainda fazer um pós-venda. Então, ajuda muito você criar Você tem uma figura equipe forte. hoje de quantos corretores lá? Né? Eu tenho 8 corretores, né? Eu tenho o Afonso, que é meu braço direito dentro da imobiliária lá. Ele que me filma, ele é meu ADM, ele ajuda os corretores. Ó, gente, só fazer um... O Afonso tá aqui, viu? Tá aqui. Tá aqui presencialmente, acompanhando tudo. Minha esposa tá lá no fundo também. Eu só elogio ele porque ele vai pagar o energético de hoje. Aí, Afonso, prepara o bolso aí, hein? Quando você fala dessa credibilidade, eu vejo muita gente focando em só anúncio. E o que gera valor de verdade para você dentro do mercado imobiliário? Porque a gente fala em postagem, eu vejo que você tem muita postagem realmente. Porém, você gera um conteúdo diferenciado. E aí me chamou a atenção o Arquimedes há um tempo atrás, logo que eu cheguei em Sorocaba. Eu vou contar uma passagem aqui, depois eu quero que ele conte esse episódio, que esse episódio para mim marcou muito. E ele fez um vídeo dentro do carro de um alecrim dourado, de um cliente que queria negociar as taxas com o banco. E eu acho que tudo isso gera valor, gente. Ele me segue até hoje. É verdade? Ele vai assistir. Então, Ele vai assistir. ó, você que tá aí, que foi o alecrim dourado, você foi premiado, viu? Porque o cara aqui é fantástico. Ele faz com uma descontração, sem ofender o ser humano, o cliente, falando de algo que corriqueiro no nosso dia a dia, né? Os questionamentos do cliente. Sim. Mas conta esse episódio que para mim ele foi assim incrível, sabe? Na ocasião, eu atendi um cliente e assim, existe perfis e perfis de clientes, né? E esse cliente, fizemos acho que 2, 3 visitas, 3 finais de semana, ele escolheu uma casa, falou, quero mandar uma proposta na casa. Eu falei, maravilha, vamos formalizar a proposta, vamos mandar. Ele montou a proposta, negociei com o proprietário e tivemos um êxito na negociação. Aí eu liguei para ele, falei, sua proposta foi aceita, tá tudo certo. Eu vou passar para você a relação de documento pra gente fazer o contrato de compra e venda. Ele falou, não, peraí. Antes disso, eu quero mandar a proposta pro banco. Eu falei, mas como assim? Eu falei, o banco já tá aprovado, eu já fiz a aprovação. Ele falou, não, mas está aprovado, na época acho que estava 11% a taxa do banco. Ele falou, não, tá aprovado lá, mas eu quero negociar essa taxa. Se o banco quer me ter como cliente, ele vai ter que fazer uma taxa aí abaixo de 10, 9,5, 9,8. Eu falei para ele, irmão, não é assim, banco, você não negocia taxa, é sistema. Não, eu quero mandar a proposta pro banco, se não der certo, eu não vou fazer, eu quero negociar com o banco. E ficou engraçado, né? Eu gravei esse vídeo aí, falei, pessoal, eu peguei um cliente que ele quer mandar a proposta pro banco. O que eu faço aqui numa situação dessa, né? Brinquei um pouco, mas foi algo divertido, mas acontece. Porque às vezes a pessoa fala, é assim, ó. Tem clientes que já passou pelo processo de compra de imóveis 1, 2 vezes, então ele já tem um conhecimento. E tem cliente que não. Tem cliente que às vezes vai comprar o primeiro imóvel com você. Então, ele está no direito dele de ter as dúvidas, as inseguranças, as incertezas, e cabe ao nosso corretor fazer, né? Ele entender todo o processo com clareza e finalizar a venda. Essa é uma das grandes dificuldades, né, pessoal? Eu quero falar sobre esse assunto porque é um assunto até bem importante. Às vezes o cliente confunde a nossa imagem como corretor e o relacionamento com o banco, que é uma coisa totalmente apartada, que não depende do corretor, né? Nós seguimos o quê? As regras do sistema financeiro de habitação. Eu peguei um caso recentemente também, inusitado, que foi aprovado o crédito e só que foi negado o seguro prestamista porque a pessoa tinha
passado por um processo de câncer, estava em remissão e foi negado em seis seguradoras. E aí o corretor acha que nós não estamos fazendo o nosso papel de forma correta. Como é que você vê essa questão? Até onde você acha que o corretor deve ir e até onde o corretor não deve ir? Porque assim, vender um imóvel não é só simplesmente apresentar ou unir as partes. É contrato, né? É acompanhamento, é financiamento, é escritura, é registro de imóveis. Como que você vê isso como responsabilidade do corretor? Aí a gente vai entrar em uma parte que vai da estrutura de cada corretor e da onde ele está trabalhando. Por exemplo, o que eu aplico, né? O meu corretor ele vai até um ponto só, até a proposta. Então ele faz o atendimento, pega a proposta e ele termina ali. Depois disso, a parte de passar a proposta para o vendedor, já somos nós que fazemos. Pegar a documentação para fazer o contrato. Você tem uma gestão apartada. Já tenho quem faça, cartório já tem quem faça. O corretor ele não perde, entre aspas, o tempo com isso aí, porque eu quero deixar o meu corretor livre para a próxima venda. Sim. Então ele faz atendimento, pegou a proposta do cliente, ele já, entre aspas, se desliga ali para ele colocar energia num próximo cliente. Então eu tento deixar ele o mais livre possível para venda. Isso não quer dizer que ele não tenha a precisão de conhecer todo o processo. Sim, sem dúvida. Ele deve, porque no atendimento ele vai ser questionado sobre isso. As objeções vão aparecer. Ele tem que estar pronto. Porque assim, eu falo para todo mundo, gente, o atendimento é uma oportunidade que você tem. É uma oportunidade. E se você não tiver excelência nessa oportunidade, o seu cliente não vai te dar a segunda chance. Não tem. A segunda chance que era para ser sua vai virar a primeira oportunidade de outro corretor. É uma. Você não mostrou confiança, não mostrou credibilidade no atendimento, você não vai ter essa. Aliás, qual é uma das perguntas que você recebe Você faz o questionamento do seu cliente e ele te responde, sei lá, esse não vai voltar mais. Qual é uma das perguntas assim? Não, se ele falar que vai conversar com a esposa, ele não volta mais. Essa daí é uma desculpa clássica. Falar, gostei da casa, mas vou conversar com a minha esposa. Vou pensar. Não volta. Não volta. Eu acho que não dá brecha nesse momento é crucial para ou você encerrar o processo com uma proposta ou você encerrar o processo de vez, porque realmente eu também já passei por essas experiências em que o cliente fala, vou falar com a minha esposa, vou pensar. Na verdade, o atendimento, o Lombardi, quanto mais sincero ele for de ambas as partes, melhor é para todo mundo. Então, assim, o corretor, ele tem que ser sincero com o cliente e o cliente ele tem que ser sincero com o corretor. E é perguntando. Eu pergunto pro cliente. Eu entro numa casa e falo, a gente entrou aqui, você viu o padrão da casa, é o tamanho de casa que agrada a você ou não? Você tem que fazer pergunta, porque se abrir a porta, acender luz, deixar o cliente entrar, fechar a porta, acender luz, e aí, gostou? Vamos para outra? Você virou um guia turístico, mostrando de imóvel. Tem corretor que entra e fala, esse é o quarto, essa é a sala. Eu falo corretor de cego. Você é corretor de cego. Sala, banheiro, cozinha. Então, assim, tem que ser uma visita estratégica. Perguntar para o cliente a localização, você conheceu o condomínio, a localização que atende você. Não, por quê? E você vai direcionando. Então, assim, quando eu vou atender o cliente, eu monto o meu roteiro de visita. Mas quase sempre eu mudo. Quase sempre. Porque na primeira, segunda casa, eu já consegui perguntar para o cliente e ver, de repente eu ia levar ele num condomínio que estava programado para levar, mas em conversa com o cliente no atendimento, eu já vi que aquele condomínio não vai fazer sentido para ele. E o outro vai se encaixar melhor. Então eu já vou para o outro. Então a gente vai criando um roteiro. Você tem que conhecer, né? Você tem que conhecer tudo que você tem, a localização, o condomínio, o que oferece, para nessas objeções... Hoje você prepara a tua equipe com treinamento, você tem uma integração para o teu corretor que está chegando? Eu tenho. Eu não faço igual assim, tem algumas imobiliárias, não é crítica, cada um trabalha de uma forma, mas, por exemplo, eu acompanho algumas que tem lá, toda segunda-feira tem treinamento. Toda segunda-feira tem treinamento. Eu não faço assim. Então eu vou pegando no decorrer da quinzena do mês, eu vou vendo, tal corretor falhou nisso,
deu errado tal coisa, eu vou juntando e na nossa próxima reunião, aí a gente alinha esses gargalos, né? Você tem alguma técnica de venda que você fala assim, essa técnica é indispensável? A pergunta da nota. Isso aí é batata. Toda visita, toda casa que o cliente entra. Fala, Lombardi, essa casa aqui, de 0 a 10, quanto que ela te agradou? Ah, agradou 8. E o que faltou para ser 10, Lombardi? Olha aqui, gente, vamos dar uma parada aqui. Olha que interessante essa técnica. Porque aí você está jogando ele dentro de um funil. Sim. Onde ele especificamente já deu uma nota e você faz a pergunta-chave. O que está faltando para chegar em 10? Aprofunda um pouquinho mais nisso. Porque quando você perguntou isso, você fez essa pergunta, o cliente ele vai abrir para você. Por exemplo, o que tá 8 porque eu acho que o valor está um pouquinho fora. Qual que seria o valor ideal nessa casa? Por exemplo, a casa é 1.200.000. Pô, para mim o valor seria bom 1.100.000. 1.100.000 seria 10 para você. Vamos formalizar uma proposta nessa casa? E eu vou brigar por você nesse número? Pode ser? O cara não tem como falar não para você. Até porque ele já te jogou para esse caminho. E você também, com isso, com essas perguntas, você vai filtrando a próxima casa que você vai mostrar. Por exemplo, a minha nota é 8 porque a casa, a planta, a distribuição, o tamanho tá perfeito. Mas sabe o que é, Arquimedes? Eu não gosto de piso polido. Esse piso polido aqui, ó. Aí a próxima casa que eu tava no roteiro é piso polido. Eu já não vou lá. Eu já vou puxar na minha memória ou dar uma olhada no meu sistema rapidinho qual que é piso acetinado, o fosco. Aí eu vou nela. Falo, essa aqui tá no mesmo condomínio. Tem a mesma área construída. Mas olha só que interessante, né? Você está falando de algo que poucos corretores se atentam, né? Porque às vezes o corretor vai levar o cliente na casa e ele nem conhece a casa. Nem conhece. É fundamental conhecer. Ó, eu vou falar uma coisa e eu falo para vocês. Pode tirar a prova disso. Hoje eu tenho cadastrado, acredito que mais ou menos 900 imóveis. Se tiver 10 que eu não conheço é muito. Todos os imóveis? Todos. Então assim, ó, qualquer corretor meu fez a captação, colocou no sistema, durante a semana eu vou nessa casa. Eu vou lá, eu conheço a casa, eu gravo um vídeo, eu ando dentro da casa. E isso não só eu, todos os corretores que trabalham comigo. É quase impossível falar para você que tem no meu sistema 10, 20 imóveis que o corretor não conhece. Ele conhece quase todos. O interessante é que você acabou virando um garoto propaganda da sua própria imobiliária, né? Porque se você vai em todos os imóveis, grava os vídeos, até da captação dos seus corretores, você está fazendo uma apresentação e facilitando até o trabalho do seu corretor, né? Me conta uma coisa, tem uma venda marcante na sua história de corretor de imóveis? Uma que você fala assim, essa eu não vou esquecer nunca mais. Algo que marcou, que foi, talvez tenha sido difícil, talvez tenha sido fácil demais. Tem algumas, mas tem uma que eu dou sempre como exemplo. Eu vendi uma casa aqui no IBT Reserva para a Cíntia e para o Anderson. Eles me seguem, eles vão ver esse vídeo aqui. E essa venda ela demorou mais ou menos um ano e pouquinho. A primeira vez que a Cíntia entrou em contato comigo, ela falou, Arquimedes, queria conhecer algumas casas em Sorocaba, eu sou de São Paulo, porém, para mim comprar uma casa em Sorocaba, eu preciso vender a minha casa em São Paulo. E eu tenho uma chácara em Araçoiaba, queria ficar mais próximo do interior, tudo. Eu conversei com ela, falei, Cíntia, você tem disponibilidade de vir para cá? Venha conhecer, a gente passa um final de semana junto, conhece aí uns 3, 4 condomínios, e assim foi feito. Ela veio, apresentei para ela no sábado, passei o dia todo com eles, apresentei acho que 4 ou 5 condomínios. E no final da visita, ela falou, Arquimedes, pode demorar o tempo que for, mas eu vou comprar minha casa com você. Falou, porque antes de entrar em contato com você, eu conversei com 2 corretores, e os 2 corretores me negou a visita. Falou, olha, Cíntia, quando você vender a sua casa em São Paulo, você me chama, daí você vem visitar, porque agora não adianta. De repente vai demorar para você vender aí, não dá certo, né? Só que a minha mentalidade, Lombardi, qual que é? Imagina, eu me coloco no lugar do cliente. Então imagina o cliente, não conhece condomínio nenhum em Sorocaba, e vamos supor que venda a casa lá em São Paulo. Aí tem 30 dias para sair da casa.
Aí olha a correria que vai ser até escolher a localização, conhecer condomínio, né? O que eu fiz? Ela já deixou o condomínio escolhido. Quando ela visitou esses 5 condomínios comigo, ela já falou, olha, quando eu for comprar a casa, é o IBT Reserva. Eu escolhi, é lá que eu quero morar, então ela já tem o condomínio escolhido. Quando ela vender a casa lá, é só questão de eu apresentar quais casas tem dentro do IBT. Só que um ponto principal nessa venda é você não perder o contato com o cliente. Porque todo cliente, quando ele toma a decisão de comprar um imóvel, ele entra numa jornada, né? E essa jornada é comprovado isso aí por dados. De cada cliente, para comprar um imóvel, dá de 6 meses a 1 ano. Tem alguns fatores que agilizam essa jornada. Uma mudança de emprego, de empresa. Sim. Tô gestante, quero já que nasça meu filho numa casa nova. É umas coisas à parte, mas em grosso modo é de 6 meses a 1 ano. E o que aconteceu no dia da visita? O Anderson, ele tem um Opala tatuado aqui no braço. No dia da visita eu vi e falei, Anderson, esse Opala aí? Ele falou, esse aqui é meu. Eu tenho esse carro. Eu falei, que legal, tudo. E em Sorocaba a gente tem uma arena de arrancada de carro, chama Carneloss. E teve um evento de arrancada de carro antigo, mandava para eles, vai ter aqui na Arena Carneloss, assim. Puxei bastante assuntos para poder continuar o atendimento. E o que eu fazia? Toda vez que eu ia no IBT Reserva, eu mandava alguma casa para a Cíntia. Falava, Cíntia, essa casa aqui está disponível. Tô correndo vender aqui, beleza. Aí mandei casa em obra. Falava, Cíntia, essa aqui está em construção, fica pronta daqui 5 meses. De repente vai dar o tempo de você vender uma bela casa, para poder ter esse contato. Até que chegou um belo dia que ela me mandou mensagem. Bom dia, bem animada, falou, vendi minha casa ontem. Falou, posso ir para Sorocaba? Eu falei, lógico, ela veio. E eu apresentei 4 casas para eles dentro do IBT. Das 4, eles foram embora. No dia seguinte me ligaram, Arquimedes, quero voltar para ver 2 casas. Das 4, 2. Aí eu veio e comprou a casa. Na época, acho que 1.250.000. Olha só, gente, que interessante. Eu falo que o Arquimedes, ele tem sim uma técnica, ele implantou essa técnica, talvez, ele replicou isso para os corretores dele, porque assim, ele respeita o funil de vendas. Grandes players do mercado imobiliário respeitam o funil de vendas. O corretor, ele atende 5, 6 leads, não é agora, esquece. E deixa de lado. Você manter contato com o cliente sempre, mandando novidades e não perguntando, e aí, já vendeu? E aí, já vendeu? Não é esse o papel do corretor. É mandando novidade, mantendo um contato e respeitar esse funil de vendas é fundamental para você gerar mais vendas. Porque jogar dentro do funil e largar lá é o que a maioria faz. Isso aí, ô Lombardo, o que acontece? Quando a gente pega um cliente e ele vai na visita e já compra o imóvel com a gente, eu falo para os corretores, não significa que a gente estava com o melhor imóvel, com a melhor oportunidade ou que o nosso atendimento foi excelente. Simplesmente esse cliente, ele passou por essa jornada e por algum motivo o cliente se desvinculou do corretor ou o corretor se desvinculou do cliente, justamente por causa disso, por não acompanhar o funil. Então, às vezes, o corretor fez um atendimento, mostrou algumas opções. Então, eu tenho que vender meu apartamento em São Paulo. Aí o corretor largou, nunca mais chamou esse cara. Passou 3 meses. Esse cara vendeu o apartamento, ele não vai chamar o corretor. Ele vai clicar no primeiro anúncio que aparecer para ele. Sim. Vai vir ver, vai comprar a casa. Então, quando a gente vende uma casa rápido, na primeira visita, justamente é isso. O cliente já passou por esse processo, você desvinculou do corretor que iniciou o processo com ele e pingou para você no tempo de compra. Nós temos que ser marcantes, né? Na vida dos nossos clientes. Marcar presença, tá ali sempre conversando. Porque grande parte dos clientes que vêm para Sorocaba são de São Paulo, né? Não sei se você vende para o público aqui de Sorocaba. É difícil. É difícil, né? Vendo, mas foi poucas as vendas, né? 80%, 90% das nossas vendas são pessoas de fora, né? Conta pra gente aqui algo inusitado que tenha acontecido numa visita. Essas curiosidades são assim incríveis porque assim, já aconteceu. Tem um menino abençoado aí, rapaz. Tem um menino abençoado. Conta aí pra gente. Na época nós estávamos início ou final de pandemia, não me recordo. E eu atendi uma família de São Paulo.
O cliente era diretor de uma rede de supermercado, não vou citar o nome aqui, mas eles tinham um filho, eu acho que o menino devia ter uns 5 anos, e eu nunca vi um moleque daquele, cara. De verdade. Ó, Ligado no 380, não? o meu caçula, se ele fosse o primeiro, ele ia ser filho único. Mas esse menino aí, ele é longe da curva. Minha esposa estava comigo, eu atendi essa família 2 final de semana, no primeiro a minha esposa estava junto. E tava tudo de máscara, e a família vendo a casa, e ele, pai, Pandemia, pai, foi na época da pandemia. pai, quero maçã. Aí o pai desceu, foi no carro, deu uma maçã pra ele. Aí o pai entrou na casa, ele jogou a maçã do outro lado da rua. Jogou a maçã. Rapaz. Aí eu olhei assim, ele falou, não gosto de maçã. Aí eu falei, você não gosta de maçã, cara? Pô, não gosto. Só quero ficar sem essa máscara aqui. Eu falei, esse moleque é virado. Eu falei, esse é virado. Foi só pra tirar a máscara. Só pra tirar a máscara. Aí, beleza. Foram embora. No outro final de semana, eles voltaram pra ver uma casa em 2 condomínios. No primeiro, foi ali no Olga Verde. Aí mostrei as casas, fui mostrar a área de lazer. Na hora que eu cheguei na área de lazer, esse menino veio correndo com roupa, com tênis, com tudo, e pulou dentro da piscina. Pulou dentro da piscina, eu olhei aqui, eu falei, nossa, agora ele vai apanhar. Falei, agora ele vai apanhar, esse menino aí. Aí a mãe e o pai, venha. Ele não, e mergulhava, e não queria sair. Aí com muito custo saiu, se secou um pouco ali e fomos pro Sun Lake. Na hora que eu cheguei no Sun Lake, eu ia apresentar para eles um sobrado, e o dono dessa casa, o que ele faz? Todas as janelas da casa e a porta da sala é fechada e fica sem chave. O corredor lateral é um portãozinho daquele De grade. de grade, então a chave fica dentro, a gente enfia a mão por dentro, destrava e entra pela lateral. É o único acesso à casa. Entramos dentro da casa e vai mostrando, e o menino, eu tô brincando aqui. E ficou brincando lá. E nós mostramos na casa. Lombardi do céu, na hora que a gente foi sair, o portão tava fechado. O menino tava na garagem brincando, correndo. Ele fechou e tirou a chave com ele. E largou nós presos dentro da casa. Não tinha como sair. Não tinha como sair. Esse é terrorista, hein? É, abençoado, vamos falar aqui, né? Abençoado. Aí o pai dele, filho, não sei o que, não vou abrir. E ficava correndo. E nessa brincadeira aí passou 30 minutos, nós presos ali. Dentro de casa. Aí eu falei pro pai dele, a casa do lado não era terreno. Eu falei pro pai dele, você vai me perdoar. Eu falei, agora tá dando meu horário, tem outro atendimento daqui 40 minutos, é em outra região. Falei, qualquer coisa, eu levanto você aqui, faço a famosa escadinha, mãozinha. Você pula e vai atrás do seu filho, vai ter que resolver, né? Aí nisso aí o menino foi, abriu o portão lá. Aí conversamos um pouquinho, o pai falou, não é a casa que eu gostaria ainda, vamos marcar para a próxima semana. Aí eu não chamei mais o cliente, não, eu desvinculei. É mesmo. Eu desvinculei, eu abandonei, eu demiti o cliente. Eu não. Olha não só, segui. Gente, vamos colocar. Nós, como os corretores, temos a liberdade de tomar esse tipo de atitude, porque a gente precisa entender todo o cenário para ver se não vai prejudicar a gente. É justamente isso. Eu tinha outro atendimento e na minha concepção, na minha mente, eu falei, puxa vida, se outro final de semana for assim também, eu vou perder o final de semana inteiro atendendo um cliente só. E normalmente eu atendo 3. Eu faço 3 atendimentos num sábado. Eu começo um bem cedo, um na hora do almoço e um no final do dia. Eu faço 3. Sábado eu nem almoço. Então ele vai prejudicar a minha rotina e às vezes nem vai comprar. Não que a gente atenda só Sim. quem vai comprar, mas nós somos profissionais e a gente sai de casa com um objetivo. Fazer um bom atendimento e realizar uma venda. Sim. Né? Então eu falei, puxa vida, ele vai prejudicar outros negócios meus. E eu não segui com esse cliente aí. Abriu mão. Isso aí foi algo inédito, acho que é o único que aconteceu. Foi engraçado, hoje eu conto dando risada, mas na época eu fiquei, nossa, cheguei pro minha esposa, falei, amor do céu, sabe o que aconteceu, isso e aquilo. Aí nervoso mesmo, sabe? Falei, E o pai agia de forma assim, natural, tranquila? natural, ele falava assim pro filho, filho, existem regras e você tá fora da regra. Se fosse eu, no meu tempo, eu apanhava de espada de São Jorge. Já viu espada de São Jorge? Já ia apanhar. Minha mãe também. pegava eu com aquilo lá, nossa. E me diz uma coisa, Arquimedes, você tem uma equipe hoje, né? Obviamente você deve ter alguns corretores que se destacam um dos outros e você também vê os concorrentes. O que você acha, como que você entende um corretor que tem alta performance de um que não tem?
O que você acha que esse corretor faz de diferente para ter essa alta performance? Tá, vamos lá. Vou citar aqui, inclusive, um corretor que trabalha comigo, começou acho que em agosto, que é o Guilherme. O Guilherme, ele entrou no mercado imobiliário praticamente junto comigo. Ele tinha trabalhado um período sozinho, não teve muito êxito, foi trabalhar numa empresa da irmã dele, aí ele saiu e veio trabalhar comigo. E desde que ele entrou, ele não ficou um mês sem vender. Mas assim, o Guilherme, ele tem uma constância muito forte na rede social, grava vídeos com naturalidade, porque eu acho que a autenticidade nossa, ela vale muito mais do que um vídeo elaborado, editado, você ficar tentando passar uma imagem que você não é. Então é constância, autenticidade e vontade, Lombardi, de ir para cima. É um cara que sempre tá na rua. Todos os que trabalham comigo lá, graças a Deus, vão para essa linhagem, sabe? De estar indo para cima, tá sempre gravando, sempre tendo uma frequência. Você falou de naturalidade, né? Eu entendo que o público, por mais que a gente erre, hoje quem grava é minha esposa. No começo ela tinha lá seus dava aquelas tremidas e vai que vai. Eu acho que é isso que o público precisa. Eles entendem como algo. Sou ser humano, igual a ela. Eu erro também. Sim, e na verdade precisa disso. Você está mostrando quem é você. Por exemplo, eu falo errado, eu atropelo palavras, eu como plural, singular, eu misturo tudo. E tem um vídeo meu que acho que a última vez que eu vi, você estava com 2,5 milhões de visualização, e teve um rapaz que comentou lá. Falou, jamais faria negócio com alguém que não sabe nem falar o português corretamente. Acabou a vida desse cara ali. Nossa. Não, acabou a vida dele. De resposta no comentário dele, acho que na hora que eu vi, tava com 1.000 e tralá. Infeliz. Não, as pessoas São infelizes no comentário. acabando com a vida dele. Inclusive, teve uma que colocou, falou, tem gente que prefere ser enganado pelo culto do que ser tratado com sinceridade por quem não consegue falar 100% corretamente, né? Então, assim, a internet, ela precisa das pessoas sinceras. O ser humano, ele quer conhecer o Lombardi, ele quer conhecer o Arquimedes, quer saber como que você é. Então, você fica fantasiando, vai ser até ruim no dia que você conhecer essa pessoa, o seu cliente, pessoalmente. Então, quem for ser atendido por mim, vai ver que eu sou o jeito que eu tô na internet. Em verdade, você contou essa história recentemente, que aconteceu com essa pessoa que você se espelhava e foi lá em Indaiatuba, né? Indaiatuba. Você vê, e ela demonstrava algo dentro das redes sociais, e quando chegou lá, a coisa não era tão... Esse aí eu não vou citar número, teve bastante pessoas que me mandou mensagem perguntando quem que é, o povo fica curioso, né? Eu não vou... Mas enfim, nesse dia o Afonso tá aqui, tava junto comigo, inclusive. Esse rapaz é um empresário do ramo de automotivo, e eu sigo bastante ele nas redes sociais. A história dele de empreendedorismo é bem legal. E eu tomei a decisão, falei, seguindo ele, eu vi que ele tava na loja nesse dia, eu falei, eu vou dar uma passada lá, vou tentar conversar um pouco com ele. E assim, Lombardi, eu entendo que não é todo mundo que... Ninguém tem a obrigação de nos receber, ainda mais chegando do jeito que eu cheguei, sem um horário marcado, nada. Mas a educação, ela vai além da honra, né? Ela vai na frente. Então, poderia, de repente, Arquimedes, cara, me perdoa, hoje eu tô num dia que eu tô, sei lá, numa correria, tô resolvendo alguma coisa, mas vamos marcar tal dia aí, combina aqui, sei lá, com o meu funcionário, né? E não foi. Foi o que você falou, educação. Foi uma coisa bem grosseira. Falei, viu, o que você quer? Aí eu falei, não tem nada específico, não tô vindo pedir nada pra você, eu te sigo, te acompanho, pego bastante dicas de empreendedorismo, também sou empresário de outro ramo, mas sou um empresário. Queria tomar um café de 5 minutos com você, trocar algumas experiências. Não tenho tempo, vai, virou e... Falei, beleza. E eu gravei aquele vídeo no dia, não foi de ira, não foi nada, foi um negócio, um sentimento meu que eu quero deixar registrado. Porque esse rapaz, hoje ele tem 1 milhão de seguidores. Ele é muito conhecido no ramo do empreendedorismo. E eu deixei esse vídeo de registro, eu falei, porque tudo muda, né?
a vida ela vai mudando. Então eu lembro quando eu comecei a trabalhar com condomínio, às vezes eu ligava para algum construtor e falava, não, eu já tenho 3, 4 corretores aqui que eu já deixo vender meus imóveis e eu não quero mais. Falei, maravilha. Só que hoje esse mesmo consultor, quando ele está terminando a obra, primeiro ele me liga. Fala, ó, Arquimedes, quinta, sexta-feira vai fazer a limpeza da pós-obra, eu quero que você vá lá e depois eu vou abrir para os outros. Então o cenário muda. O cenário muda. Mas isso é notório que você vem construindo ao longo do tempo, a forma com que você atua, você vai ganhando credibilidade. O mercado imobiliário, ele passa por muitas transformações. E até uma das perguntas que eu quero te fazer é como que você vem lidando com essas transformações diárias e principalmente os concorrentes? Que eu vejo assim, temos concorrentes, mas às vezes temos muitos parceiros. Eu na verdade, Lombardo, é muito corretor, né? Qualquer rua que seja Sorocaba tem uma imobiliária, é muito. Igual o Boteco do Zé. Em um momento, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, cara, pra você entender, tem corretor que eu não conheço pessoalmente, nunca vi. Eu sou bloqueado no Instagram deles. Não aparece postagem deles pra mim. Mas isso aí é uma cultura que se colocou, por exemplo, tem imobiliárias em Sorocaba que se entrar no site da imobiliária, não tem foto da fachada do imóvel. Você já viu isso aí? Já. Eles não colocam foto da fachada do imóvel. Por que não coloca? Para medo do corretor não captar. Só que de qualquer forma, um corretor que está ativo no mercado, ele vai conseguir isso. Só que isso aí gera muito mais prejuízo do que lucro. Imagina você como cliente no site de uma imobiliária dessa. Você vai comprar uma casa, você não quer ver a fachada? Sim. Então eu parei de me preocupar com isso. Eu parei de me preocupar com eu acho um que concorrente. Eu acho até que é uma coisa do tipo, você não se garante. Sim. Inclusive, por exemplo, hoje a gente está gravando esse podcast, mas você é o proprietário de uma imobiliária. Sim. Nós estamos aqui tendo trocas, experiências muito legais. Eu já fui em diversas imobiliárias aqui em Sorocaba, tomar um café da manhã e dar treinamento para os corretores das imobiliárias e vou com alegria. Porque isso aí é uma troca de conhecimento que faz muito bem. Porque, por exemplo, eu vou na sua imobiliária, vou dar um treinamento para os seus corretores. Eu começo a falar, às vezes eu começo a relembrar de algo que eu aplicava e que por algum motivo caiu dentro do meu esquecimento. E isso reativa dentro de mim. Então, na hora que todo mundo entender que o que multiplica na nossa vida é dividir, exatamente, as coisas vai... Eu penso da mesma maneira. Você ter parceiros, o Arquimedes acabou de falar, ele tem hoje 900 imóveis cadastrados, né? O cliente está brotando de todo lado. Se eu não tenho o imóvel, por que não fazer a parceria? Por que eu não vou ficar... Eu sou um cara, eu sou seu fã. Obrigado. Eu sou seu fã porque, assim, eu vejo a sua forma de atuar muito espontânea, é muito comunicativa, você é um cara que se aproxima de todo mundo, independente se o cara tem um status social A, B ou C, você se aproxima de todos. Eu acho que é isso que faz o diferencial de você ser um excelente corretor de imóveis, né? Vou além disso, né? Um gestor, porque hoje você é um gestor de negócio. Que você tem uma empresa, você gerencia toda essa empresa. Então, é tão bacana quando você divide essas experiências com pessoas que vão agregar valor na sua vida. Eu estou com 60 anos de idade, estou com mais de 15 anos no mercado imobiliário, mas olha só, eu estou aprendendo coisas incríveis com você aqui agora, né? Então, todos os dias a gente está aprendendo. Tem sempre uma novidade. Tem jovens entrando no mercado imobiliário que você falou, esse menino aí, é Guilherme, né? Guilherme, poxa, entre indas e vindas, o menino se destacou, marca presença. Então você vê os diferenciais, né? Então eu acho que é isso que faz com que a gente cresça dentro do mercado imobiliário. Expandir os negócios, conversar com as pessoas, mostrar quem a gente é de verdade. E para fechar o nosso podcast, eu quero que você passe uma mensagem para o nosso corretor de imóveis. Qual mensagem você deixaria para o corretor de imóveis que está iniciando sua carreira ou que está ali travado e não consegue fazer a coisa andar? Nós não temos uma receita mágica, mas você ao longo desses anos, obviamente, tem aí
uma mensagem que possa dar um start na cabeça desse cidadão para ele poder ter sucesso tanto quanto você. Maravilha. Se eu fosse dar uma dica para quem tá começando, a dica seria que todo mundo no seu ciclo de convívio tem que saber que você é um corretor de imóveis. Porque às vezes as suas primeiras negociações pode não ser diretamente com o seu primo, com o seu melhor amigo, mas pode vir através deles. Então, de repente, o seu melhor amigo tá numa roda de outros amigos conversando e, tem uma casa para vender, quero comprar um apartamento. E ele, sabendo que você é corretor de imóveis, ele vai te conectar com essa pessoa e vai encurtar grandes caminhos na sua trajetória. Então, espalhe para todo mundo que você é corretor de imóveis. Todo mundo no seu ciclo de convívio deve e tem a obrigação de saber que você faz parte desse mercado maravilhoso. E engraçado, né? Vou puxar um gancho. Tem muita gente que tem vergonha da profissão de corretor de imóveis, né? Vergonha do quê? É uma profissão tão bonita, tão honesta, tão batalhadora, né? Então, quero agradecer aqui a tua presença, a tua experiência, que trouxe pra gente bastante conteúdo. Quero agradecer os bastidores aí da Aline, do Afonso tá lá, né? Do próprio Joel aqui, que sempre cedendo o espaço dele com maior gentileza, maior carinho, atendendo a gente com excelência. Mais uma vez, quero estreitar todas as relações possíveis com vocês e muito obrigado mais uma vez por você estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos para cima que o céu é o limite. É isso aí. Obrigado. Gente, obrigado. Até mais. Até o nosso próximo La Primecast. Um abraço a todos.